que acontece, como é que a gente faz? A contagem do homem também do Homer é também feita antes, para protelar a recitação da Havdalah. Ou seja, digamos que o primeiro dia de Pesach, que é o Yom Tov, cai no domingo, no Yom Rishon. Não aconteceu isso esse ano, mas está lá no Shabbat, terminou o Shabbat, já começou o Yom Rishon. Como é que você faz? É feito a contagem do Homer antes da Havdalah, que a Havdalah já vai emendar no Yom Tov. Entendeu? Vamos lá. Nesse período de Homer, você faz também? Do Homer? É. Então, a contagem do Homer, primeiro a gente está falando do primeiro dia da contagem do Homer, depois a gente vai falar durante a contagem do Homer, a gente ainda vai falar sobre isso. Vamos lá. Segunda alahá. Quem esqueceu ou não tem certeza de ter feito a contagem do Homer, ou seja, a pessoa, ela esqueceu e falou o seguinte: olha, eu não sei se eu fiz, eu estou com dúvida, será que eu fiz a contagem, será que eu não fiz a contagem? E aí, se a pessoa está com via de dúvidas, vamos ver o que acontece. A pessoa que esquece de fazer a contagem do Homer durante a noite pode proferir durante o dia. Eu esqueci durante a noite, no dia seguinte eu posso fazer? Se você esqueceu, pode. Se você não quis, você esqueceu. Digamos que eu esqueci de fazer a contagem do Homer, mas, quer dizer, eu não sei se eu esqueci. Eu estou com dúvida, olha, eu não sei se eu fiz, não sei se eu fiz, não sei se eu não fiz. Será que eu posso fazer? Pode fazer. Mas sem proferir a bênção. Por exemplo, você conta, mas não profere a bênção. Baruch atah Adonai Elokeinu melech haolam, você não faz. Não faz. Esse é o dia da semana tal da contagem do Homer. Aí você conta, mas você não precisa fazer a bênção. Nas noites seguintes, ela pode continuar recitando a bênção. Próximas noites, você pode fazer a bênção. No entanto, se ela também esquecer de fazer a contagem do Homer durante o dia, nas noites seguintes, ela deve fazer a contagem sem proferir a brachá, a bênção. Caso esteja na dúvida de ser recitada a contagem na noite ou não se faz a contagem durante o dia. Ela pode continuar recitando a brachá nas noites seguintes. Terceira alahá. Não dizer a contagem do dia antes de proferir a bênção. Se o indivíduo perguntar a outra pessoa, no crepúsculo vespertino, qual é a contagem de hoje? Isso aqui eu já falei em um Shabbat, mas vamos lá. Este deve responder: ontem a contagem foi tal. A razão é que, se ele mencionar a contagem do dia, ele não deve mais proferir a bênção na hora de fazer a contagem do dia, pois existe a dúvida de que sua resposta valeu como contagem naquele dia. Isso a gente falou. Também, hoje uma alahá mais moderna, não está no Shulchan Aruch, mas é uma alahá mais moderna que fala o seguinte: em vez de você falar ontem foi dia tal, por exemplo, digamos que hoje seja dia 5, a pessoa não quis dizer que hoje era dia 5, então ela diz ontem foi dia 4, ou ela também pode falar o contrário: amanhã é o dia 6. Então a pessoa já entende que hoje é o dia 5, tá bom? Para não desperdiçar a contagem. Para não desperdiçar. Porque é proibido, Raverino, falar o nome do sagrado de maneira vã, de maneira vil. Como toda brachá, ele leva o nome do sagrado, e a contagem do Homer, ele tem uma brachá, porque é um mandamento. Vocês devem contar os dias até Shavuot. Então é uma mitzvah, você tem que fazer uma brachá antes. Fazendo uma brachá antes, você bota o nome do Eterno ali, para santificar aquilo ali. O nome do Eterno santifica as coisas. Então, se você usa o nome do Eterno em vão, você está fazendo uma brachá em vão, você está desperdiçando aquela brachá. Tá bom? Vamos lá. Alahá 4. Quem comete um erro durante a contagem? O que acontece se a pessoa errou? Toda hora agora. Se a pessoa comete um erro, obrigado. Se a pessoa comete um erro na contagem do homem, como é que ela faz? É necessário, em princípio, lekatril, é necessário que antes de recitar a brachá, somente a contagem, a pessoa saiba qual é a contagem naquele dia. Em primeiro lugar, a pessoa tem que saber. Mas, em último caso, se ela recitar a brachá antes de fazer a contagem, conforme irá executar nos outros, a brachá também é válida. Tá bom? Lembrando que tudo isso aqui é uma explicação um pouco mais com humrá, com um pouco mais de dedicação quanto ao que a Torá fala. A Torá, ela fala coisas que na Seferat HaOmer não explica. Por exemplo, a Torá não repete aqui na Seferat HaOmer que o nome do Eterno não pode ser feito em vão.
A Torá não fala que você tem que santificar um mandamento, aqui nesse ponto. Então, aqui o que ele faz? Ele reúne outras informações no mesmo livro da Alahá para te dar um alerta de como é que tem que ser feito. Ok? Vamos lá. Similarmente, a pessoa que recita a brachá, a bênção, pensando que hoje são 4 dias do Omer e depois completa a brachá, constata que são 5 dias do Omer. Ela pode fazer a contagem de 5 dias do Omer e não é necessário proferir a bênção novamente. Seguindo. Do mesmo modo, a pessoa que erra na contagem de fazer a contagem do Omer e, por exemplo, em vez de dizer que são 6 dias da contagem do Omer e diz que são 5 dias, ela errou, mas conta imediatamente o engano, quer dizer, constata imediatamente o engano, ela pode preferir imediatamente a contagem correta e não precisa recitar a bênção de novo. Ela fez a bênção, contou o dia errado, ela falou, opa, e não é esse dia. Aí ela não precisa proferir a bênção, mas ela pode corrigir logo imediatamente o dia correto. Mas se for feita uma pequena interrupção, é preciso recitar a bênção novamente. Por exemplo, ela fez a brachá, ela lembrou depois que o dia está contado errado, aí chega alguém para conversar com ela. Aí ela está isenta da brachá, porque não foi imediatamente, tá bom? Que ela não pode aproveitar o embalo. Quinta alahá. Hinos para a segunda noite de Pêssar. Aqui já emenda algum assunto de Pêssar. Algumas congregações, no caso as Ashkenazim, elas costumam recitar um hino litúrgico Ma'ariv na oração noturna de Yom Tov. Há um hino, um cântico específico para cada festa. Se a festa, porém, cair no Shabat, o hino não é recitado, porque são as canções especiais de Shabat. Novamente, quando o primeiro dia de Yom Tov cai no Shabat, aquela música, o hino de Ma'ariv, corresponde a essa noite, é recitado somente na segunda noite, exceto em Pêssar. Já que mesmo quando o primeiro dia de Pêssar cai no Shabat, é recitado a mesma música específica da noite de Pêssar, que descreve a colheita, a Sefirat, a colheita da contagem do Omer, realizada nessa noite. Alahá de número 6. Observar certo luto pela morte dos alunos de Rebbe Akiva. A gente falou mais ou menos sobre isso, agora a gente vai especificar quanto a isso na contagem do Omer. O que está dizendo um certo luto? Como se fosse um luto, porque na verdade não é um luto completo. A gente precisa entender que não é um luto completo, tá? É como se fosse um luto. Vamos lá. Continuando. Os discípulos de Rebbe Akiva morreram durante 33 dias da contagem do Omer. Há uma diferença de alahá entre Ashkenazim e Sefaradim, que tem uns que contam 33 dias de luto e tem gente que conta 34 dias de luto. Vamos ver se aqui fala isso aqui. Porém, é feito um pouco de luto nesse período. Não se realizam casamentos nessa época. Não é permitido cortar o cabelo nessa época. Existem costumes diferentes de alguns pontos quanto à maneira de contar esses dias. Algumas congregações costumam fazer o capítulo a partir do o cálculo a partir do primeiro dia da contagem do Omer. Nesse caso, as proibições só ficam valendo até Lag BaOmer, tá? Que a gente faz fogueira e tal. A gente vai fazer também aula só sobre Lag BaOmer, não se preocupe. Que é o 33º dia da contagem do Omer. Algo que significa Lag BaOmer. Lag é 33º, tá? Lamed Gimel, tá? 13º. Lag BaOmer, de Omer. Para tais comunidades, quando o Rosh Chodesh cai no Shabat, e dessa forma ocorre um caso de dupla santidade, é permitido realizar um casamento e cortar o cabelo na véspera de Shabat. Tais procedimentos também são permitidos no próprio Lag BaOmer. E daí em diante, uma vez que as mortes cessaram em Lag BaOmer, é feita uma certa celebração nesse dia. E não é recitada o Tachanun. O que é o Tachanun? Comunidades, eu não sei se os Ashkenazim fazem, mas o Sefaradim, na noite de Shabbat, faz Tachanun. O que é Tachanun? É a súplica de perdão, como se fosse Yom Kippur. Antes do Shabbat,
Toda véspera de Shabat, para o Sefaradi, é como se fosse um Yom Kippur, pessoal, também. Tá? Ele faz Tachanun, faz súplicas, pede perdão pelos pecados, etc. Por isso que algumas comunidades também, que não são Sefaradim, também faz mikvah antes do Shabat. Muitos Sefaradim e algumas comunidades ashkenazim fazem mikvah antes do Shabat. Por quê? Porque ele é um dia de perdão pessoal. Porque o Shabat ele é como se fosse o Olam Haba. O que é o Olam Haba? O mundo vindouro. Então assim, da mesma forma que vai ser o paraíso, vai ser o Shabat. Com muita comida, com muita música, com muita alegria e tal. Na véspera do Shabat, ele é como se fosse a véspera desse dia, que é um dia de perdão, um dia de súplica, um dia de renovação dos pecados. Da mesma forma, o casamento, ele também é um tipo de Yom Kippur pessoal. Conta-se que no casamento é um Yom Kippur do noivo e da noiva. Todos os pecados e toda a vida deles são perdoadas imediatamente no Basra, no Shidur e no Sheva Brachot, que é o casamento. Ou seja, a pessoa fez uma festa de celebração de casamento, onde ela tem uma santificação e separação entre os corpos das pessoas, onde o noivo não vê a noiva durante aquele tempo, onde ele tem aquele período de santificação, de tachanun, de súplica, de pedido de perdão. Aquilo ali é uma anulação de todos os pecados do noivo e da noiva. Era como se eles estivessem puros um para o outro.